Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero discutir aqui com vocês um assunto que ele é muitas das vezes esquecido ou ignorado, tá? Mas que tem bastante relevância na elaboração de projetos elétricos e até mesmo na solução de alguns erros de instalação na obra, né? Que é nossos eletrodutos, né? Ou condutos, ou conduítes, como as pessoas preferem chamar, tá certo? Então é o seguinte, isso aqui é uma igreja, né? Uma obra, vou explicar primeiro como é que funciona. Isso aqui é uma igreja, aqui onde está toda a minha plenária, aqui vai ser o altar, e aqui nós temos algumas salas de apoio, tá? Ao lado. E aqui foi onde eu instalei o nosso quadro de distribuição 1 do térreo, tá certo? O quadro de distribuição 1, e vocês podem ver que eu tenho uma distância muito grande desse quadro de distribuição 1 para poder percorrer com os circuitos de ligação dessas salas de apoio, tá certo? E assim, olha, vamos analisar aqui essa seção de conduíte. Olha esse trecho. Desse trecho, dessa caixa de passagem para cá, ele me fala. Aqui ok, aqui ele está me dando 2 de 3 quartos, né? O normal para essa residência, para esse caminhamento aqui, para esses circuitos que estão passando aqui, é usar um conduíte de 3 quartos, tá certo? E eu acabo dividindo, tá? De 3 quartos. Ele diz que 1 me atende, mas eu gosto de passar com 2 de 3 quartos porque fica uma divisão perfeita, entendeu? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 circuitos passando dentro de um mesmo conduíte. Com essas bitolas aqui. Eu não acho muito viável, tá? Por mais que o software me diga que é viável, eu não gosto de fazer isso como projetista, porque envolve fator de agrupamento, envolve fator de temperatura, eu gosto de deixar sempre uma folga a mais, entendeu? Caso tenha um sobreaquecimento. Então eu gosto de pensar nesses detalhes, tá? Já nesse trecho aqui, ele já muda o diâmetro do meu conduíte, do meu eletroduto, para 2 polegadas, tá certo? Se eu tentar colocar o de 3 quartos aqui, vamos colocar, ele me dá um aviso de erro, ó, tá vendo aqui? Se eu colocar ele me dá o conduto com diâmetro inferior ao calculado. Ou seja, qual que é o que ele está me indicando aqui? Ele está me indicando de 2 polegadas. Ou seja, ele está me indicando um condutor de 2 polegadas, um eletroduto, desculpa, de 2 polegadas, para passar um circuito que está passando um cabo de 2,5. Não é viável, cara. Entendeu? Do outro lado mesmo, entendeu? Tem uma outra ramificação aqui de um trecho, onde ele está me dizendo que esse eletroduto tem que ser de 1 polegada, para passar 1, 2, 3, 4, 5 circuitos dentro de um próprio eletroduto, ou seja, de 1 polegada. E quem já tem mais experiência com projetos sabe que não é legal você ficar trocando seções de eletroduto, tá certo? Aqui eu vou usar de 3 quartos, aqui eu vou usar de 1 polegada, aqui eu vou usar de 1 quarto, aqui eu vou usar de... Não é legal você fazer isso, tá certo? A gente padroniza o número uma bitola padrão de eletroduto, a gente padroniza, e as que forem realmente diferentes e específicas, que geralmente é o do quadro de entrada, tá? É o do medição, aí a gente coloca a identificação, tá? Mas geralmente é de 3 quartos que nós adotamos e eu gosto de permanecer assim, padrão. Ou seja, a gente já pode ver que aqui tem um erro gritante, né? O que está acontecendo aqui? Se fosse uma pessoa que está iniciando e fosse confiar no software, né? Geralmente o software está aqui para te auxiliar, tá? Ele é uma ferramenta e tem que te auxiliar nisso e te mostrar erros e tudo mais. Mas você, como projetista, engenheiro projetista, tem que saber analisar resultados. Ou seja, ele está me mostrando aqui que de 2 polegadas atende. Eu, com análise crítica, vou falar, cara, isso aqui não é viável eu colocar um eletroduto de 2 polegadas para um circuito de 2,5. Né, para passar um condutor de 2,5. Esse erro aqui eu coloquei proposital para explicar para vocês como é que funciona. Neste outro lado eu tenho a mesma situação, tá vendo aqui? Eu tenho a mesma distância praticamente e eu poderia jogar um eletroduto aqui diretamente para cá. Ele ia cair nessa mesma questão aqui, eletroduto superdimensionado. O que está acontecendo? Aqui que vocês podem observar, eu tenho 2 eletrodutos de 3 quartos, passando 1, 2, 3, 4, 5 circuitos, um de 10 e um de 6, que são as bitolas maiores, tá? E o resto de 2,5. Ou seja, como eu falei, eu gosto de dividir em 2 eletrodutos de 3 quartos para passar essa quantidade aqui de circuitos com esses cabos aqui dentro. Olha o tanto de cabo para passar aqui dentro de um próprio eletroduto. Eu não gosto, eu gosto de dividir isso. Entendeu? E na hora da obra, o eletricista vê em qual eletroduto ele vai colocar cada circuito. Aí é com ele, entendeu?
Claro que eu não gosto de passar tudo dentro de um só, porque envolve fatores de temperatura, fator de agrupamento, isso influencia no meu cálculo, em superaquecimento. Não gosto de contar dessa forma. Então, 2 de 3 quartos me atende, por mais que o software diga que não, mas aqui ó, ele tá até sendo bem considerável, entendeu? Diz que sim, que esse é o melhor, que é o viável. Então pronto, qual foi a solução que eu encontrei? Por que esse lado está diferente desse? Porque por causa da distância, tá gente? Aqui eu tenho para mais de 20 metros, né, para percorrer nesse trecho aqui com os meus condutores. E aqui não, aqui eu coloquei caixas de passagem para reduzir essa margem do comprimento do meu eletroduto, ou seja, eu coloquei entre 5 a 10 metros, então eu tenho caixa de passagem de 5 metros, eu tenho caixa de passagem com um trecho de 10 metros, ou seja, nunca mais que 15 metros, né? A regra é essa, geralmente, que você não pode usar um trecho maior que 15 metros para o teu eletroduto, tá? Isso está na norma. E eu coloco 10, né, para ficar bem no limite, bem a favor da segurança, na verdade. Então, você colocando seguindo essa regra aí, você não, olha a diferença que você faz no teu projeto, cara. Olha isso. Eu coloquei aqui caixas de passagens, né, para reduzir esse trecho e ele, entendeu? Atende perfeitamente dois conduítes de 3 quartos para os meus circuitos. Diferente daqui que eu tenho um trecho muito grande para percorrer, ele me dá um condutor de 2 polegadas, entendeu? Fora o custo disso na obra. É caríssimo, entendeu? E vai levar muito custo para o cliente final. Então, tudo isso nós temos que pensar como projetistas, tá, gente? A distância. Então, sempre a distância mínima de cada trecho do teu conduíte até 15 metros. Eu utilizo menos, geralmente, utilizo 15 quando é bem necessário, é extremamente necessário, mas eu utilizo menos. Então, que caixa de passagem para cada ramificação e a divisão dos circuitos sempre que necessário. Eu analiso, vejo quantos circuitos estão passando dentro de um próprio conduíte e vejo se eu quero usar 2 de 3 quartos ou 1 de 3 quartos. Tá? Então, gente, é essa a dica que eu vou dar para vocês. Fiquem bem atentos em relação ao comprimento do conduíte de vocês, do eletroduto, porque, como eu falei, influencia nos fatores de agrupamento, nos fatores de temperatura também. Eu gosto de ficar bem a favor da segurança, então eu utilizo essa questão que eu falei para vocês aqui, tá? Verificando como que eu vou passar, não confie em 100% no software, o software vai te dar resultados, você é engenheiro civil, você é projetista, analise resultados, tá? Seja crítico, tenha uma análise crítica desses resultados, tá certo? Então é isso, muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo.